para o nosso item B do experimento 3 CPIC. Mas só antes de começar a explicação, eu vou ressaltar uma coisa, que antes no item A tinha um terra conectado aqui, e eu vi que eu tinha conectado errado, depois eu excluí ele, só para provar que a resposta é a mesma. Eu vou aqui carregar os gráficos do item A para mostrar que a presença daquele terra não interferiu em nada. Então tá aqui a nossa forma de onda de tensão, que é a nossa corrente da rede. Mesmas formas de ondas já apresentado anteriormente. Bom, esclarecido esse equívoco aqui no item A, vamos fechar e vamos para o nosso item B. O nosso item B agora é projetar um controlador do tipo PI para o nosso conversor. Então, a partir da resposta da tensão na saída, que é o que a gente obteve, esse gráfico aqui, né? O nosso gráfico de tensão, nós vamos fazer essa análise aqui, ó. Vamos pegar o V0 inicial, o V0 final, o T inicial, o tempo inicial e o tempo final, e vamos com essas equações aqui determinar a função de transferência do nosso CPIC, para então projetar o nosso controlador PI. Como eu já havia feito isso, né? Tá aqui a forma de onda que nós analisamos. Pegamos mais ou menos aqui, ó, com os dados. Eu vou fazer aqui para vocês para ficar mais claro. Então, com a nossa forma de onda de tensão, nós vamos fazer a medição do nosso tempo inicial aqui, ó, mais ou menos no momento do degrau até o nosso V063. Então vamos para as nossas contas aqui. Tá aqui. Então nós fomos coletando esses dados aqui, né? Eu vou só demonstrar lá, porque vai ser difícil pegar igual. Mas o meu tempo final ficou em torno de 305,4 e o meu T de 63% deu 38,3 milissegundos. Para o meu V0 inicial, no tempo de 251 milissegundos, deu 177,6. E as nossas correntes, a nossa variação lá, né, que é a corrente inicial, ela vai de 10 amperes em 0,25 segundos, quando dado degrau, ela vai para 30 amperes. Então, com isso a gente faz o cálculo do nosso ganho, e para a nossa tensão de 63%, nós utilizamos aquela equação lá, né? 0,63 vezes V0 final menos V0 inicial mais V0 inicial. Então, chegando nesse valor aqui de V0 de 63%. O nosso T de 63% é o meu T final menos o T inicial. E com isso a gente consegue calcular a nossa constante A. Com esses dados calculados, a gente acha a função de transferência do CPIC, que é o ganho vezes o nosso A dividido por S mais A, como pode ser visto aqui no nosso equacionamento. Então, dado isso, a gente fechou o item B. Eu só vou mostrar aqui como que a gente pega mais ou menos, né? A gente põe lá no tempo e estabelece mais ou menos quando ele começa a ficar em regime permanente, começa a ficar uma tensão constante. Então esse vai ser o nosso T inicial, o nosso T final, no caso aqui, né, T inicial, T final mais ou menos,
e o nosso valor de V inicial e V final. Foi assim que eu fiz para fazer o cálculo. Então, feito isso, a gente finalizou o nosso item B. Para o nosso item C, nós vamos agora realizar o cálculo do controlador PI. Então, com base na nossa função de transferência, nós vamos do CPIC, nós vamos criar um controlador PI seguindo essa equação aqui. Para isso, nós temos um critério de projeto, é que o tempo de acomodação tem que ser 5 vezes o valor da constante de tempo do sistema de malha aberta. Então, com essas informações, nós vamos fazer o projeto controlador PI. O que ele dá lá é que o nosso TS do PI tem que ser 5 vezes o TS, no caso o TS de 63%. De 63%, que é quando ele começa a estabilizar. Então, a gente achou um TS que a gente chamou aqui de TS do PI de 0,1915 segundos. Deixa eu só cobrir aqui. 1,915 segundos. E com isso, a gente consegue calcular o nosso ganho do PI. Então, o K do PI vai ser dado por 4 vezes o VM. No caso, ele não está aqui, mas porque o VM e o HV, nós vamos considerar ele unitário. Então, é 4 vezes VM dividido por TS do PI, vezes o ganho da minha função de transferência do CPIC, vezes o A. Então, com isso, a gente acha o K, o ganho do meu controlador PI. Jogando esse ganho naquela nossa equação, já que o A vai ser o mesmo, para anular para o controlador anular a interferência do polo. E com isso a gente acha o nosso KP e o nosso KI. No caso, o KP vai ser o próprio valor e o meu KI vai ser o KP vezes o A. Então, tá aí o nosso valor de KP e KI. Voltando lá no nosso roteiro. Vamos só dar uma passadinha por isso aqui. O controlador PI será responsável por gerar um sinal de controle necessário para garantir que o conversor siga a tensão de referência desejada. O projeto consistirá em alocar um zero igual ao polo da função de transferência, de modo que o sistema em malha fechada continue o comportamento do sistema de primeira ordem. Por isso foi essa parte que eu te falei, que o A vai ser igual ao da função de transferência do CPIC. Então, com isso nós finalizamos o nosso item C, que é o nosso controlador PI. Então, nós estabelecemos o KP e o KI, seguindo essa condição de projeto. Para isso, agora, para o nosso circuito, nós vamos substituir e vamos modelar o nosso controlador PI, criando esse PLL aqui, em conjunto com a nossa malha de controle do PI. E para isso, no nosso item C, ele estabelece algumas condições. Que o PLL será responsável por gerar uma referência de corrente atracada com a tensão CA. Ou seja, não importa a variação, a nossa corrente tem que seguir o perfil de onda da nossa tensão. Então, independente da variação que a gente tiver na entrada, a nossa saída do sistema, a corrente deve acompanhar o perfil da tensão da rede. Então, para o nosso projeto, nós vamos considerar esse aqui, um filtro passa baixa com essas configurações, um controlador PI, só que no caso agora para o nosso PLL, uma dente de serra e um ajuste de ganho na entrada. E com isso nós vamos simular com essas condições aqui. Vamos só mostrar aqui o nosso circuito feito. Tá aqui, nosso mesmo circuito. Só que agora com o nosso PLL, o nosso controlador PI. Nosso KI encontrado, nosso KP e aqui o nosso PLL. Vamos só verificar. Nosso filtro passa baixa, que ele estabelece que ele tem que ter
uma frequência de corte de 12 Hz, um fator de amortecimento de 0,8 e um ganho unitário. Nosso controlador PI já do próprio FaceSim, ele tem um ganho unitário e uma constante de tempo de 0,01 segundo. A nossa dente de serra, uma amplitude de 2π, no caso 2 vezes 3,14, 6,28, frequência de 60 Hz, o Duty Cycle de 1 e sem componente CC. Então tá aí. A última especificação de projeto é que o nosso ganho de tensão tinha que ser 1 dividido por 311, que no caso é a nossa frequência da rede. Então tá aí o nosso ganho. Já para... Então o nosso item C era montar o controlador, estabelecer os ganhos e montar o circuito. Agora, vamos para o nosso item D. No item D, ele pede para estabelecer uma carga inicial no capacitor em 200 volts e um degrau de referência de 200 volts para 400 volts no instante de 0,25 segundo e demonstrar que o critério de tempo de acomodação da tensão foi aproximadamente atendido. Então vamos lá. Como minha simulação estava demorando muito, eu já simulei esse circuito e está aqui o nosso arquivo do gráfico. Lembrando que esses circuitos simulados estarão todos disponibilizados no arquivo da prática, junto com o link da apresentação. Então vamos lá. A nossa tensão aqui, nós vamos verificar se o critério. Antes o tempo de acomodação era um pouquinho menor, era cerca de 38,3 milissegundos. Agora ele vai para 0,191. Vamos só relembrar aqui. Olha quanto a gente colocou, 0,191 segundos no nosso TS do PI. Então vamos lá verificar. No momento aqui do nosso degrau. E o nosso critério foi para o T de 63%. Então nós precisamos atingir a tensão de 63%. No caso ela aqui, ela vale 258,12, de acordo com os nossos cálculos. Então vamos tentar colocar mais ou menos aqui em 258. Vai ser um pouquinho difícil. Vou tentar melhorar a precisão aqui. 258. Aqui está o nosso 258. E o... aqui, quando ele começa... 258. E aí o nosso tempo de estabilização tá mais ou menos em 135. Não, 13,5. Peraí.